Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Eu particularmente nunca fui uma pessoa religiosa, no sentido comum dessa palavra, no sentido usual dessa palavra. O que se entende atualmente por uma pessoa religiosa? Uma pessoa que vai na igreja, que reza, faz orações, que pratica determinados rituais e que tem determinados dogmas, determinadas crenças inerentes àquela organização religiosa em particular onde ele frequenta. Então é isso que a gente entende hoje em dia por ser religioso. Ser religioso é aquela pessoa que vai regularmente, frequenta regularmente uma determinada religião. E eu tenho pelo menos tentado, ao longo da existência desse canal, tentado explicar que nós vivemos imersos em algo que eu costumo chamar de a grande confusão das palavras. As palavras perderam para nós, nos tempos modernos, que é o que nos interessa, né? Não nos interessa o tempo passado, nos interessa como chegou, o que chegou até nós. E chegou até nós essa grande confusão, onde as palavras perderam o seu sentido e a gente não consegue mais entender o que elas realmente significam. Então, ninguém sabe mais o que significa religião. E por aí vai. Religião, amor, política, enfim, todas as palavras que são importantes, que acabam... Porque a linguagem tem uma coisa muito interessante que eu falo também com frequência. A linguagem é que forma a maneira com a qual nós percebemos o mundo. A linguagem que nós usamos é que determina a qualidade da nossa vida, a qualidade dos resultados que nós vamos colher. É a linguagem que determina, eu não saberia dizer se é a linguagem em primeiro lugar, isso não cabe a mim, mas a linguagem é um fator importantíssimo de formação do pensar e do sentir humanos. Então, uma palavra mal compreendida nos leva à compreensão errada das coisas. E, por exemplo, a palavra religião. Religião, como tem se dito, né, agora, felizmente, com esse alvorecer da nova era, da consciência, né, com o alvorecer da consciência humana, nós temos voltado a compreender as coisas com seu significado verdadeiro. Então, religião significa religação, reconexão. Reconexão com o quê? Religação com o quê? Religação com o todo e, ao mesmo tempo, consigo mesmo. Reconexão. Esse é o sentido da palavra religião. Então, para minha surpresa, eu que sempre evitei, a minha família não é religiosa, a minha família não pertence a nenhuma religião, e então eu nunca fui ligado a nenhuma religião, mas dentro de mim eu sempre tive curiosidade. Então eu li muito sobre todas as religiões, sempre tive curiosidade e eu não sabia o que era. Hoje eu entendo que a minha curiosidade era na questão espiritual. Não tinha nada a ver com organizações religiosas ou com a religiosidade como ela é compreendida. Eu nunca me vi e nunca senti nenhuma inclinação com rituais de nenhum tipo. Recitação de palavras, que a gente chama de oração ou reza, também não, blá 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 blá, não entra no meu ser isso aí. Me perdoem quem gosta, não estou falando nada contra, estou falando de mim, como isso refletia em mim. Então, para minha surpresa, hoje que eu compreendo o verdadeiro significado da palavra religião, eu me reconheço como uma pessoa extremamente religiosa. Mas aí
esclarecendo, no sentido verdadeiro da palavra, porque era isso que eu buscava. A palavra religião significa a mesma coisa que espiritualidade, não tem diferença nenhuma. Agora é curioso como a própria religião organizada causou uma grande debandada, uma certa ojeriza geral. A maioria das pessoas que já tem um pouco de bom senso, digamos assim, tem verdadeiro repúdio, sente um verdadeiro repúdio por religiões em geral. E aí confunde-se a palavra religião com organização religiosa, com ritualística, com dogmatismo, e não é assim. A religião é a busca interior, religião é a espiritualidade, religião é a reconexão. Então, qual é a coisa mais importante na vida de uma pessoa? A religião, mas não a organização religiosa, não ir para dentro de uma igreja, de um templo, não ir para dentro de uma igreja, de um templo, qualquer que seja, não importa, expressar uma ritualística, expressar um dogmatismo, expressar um sistema de crenças. Nada disso tem a ver com a verdadeira religião, porque a religião acontece no dia a dia. Religião é amor, pura e simplesmente. E amor é o quê? Amor é sensibilidade, amor é inteligência. Mas a verdadeira inteligência, porque aí tem outra palavra também que se perdeu, e principalmente do século XX para cá assumiu uma significação completamente errônea. Inteligência não tem a ver nada absolutamente com intelecto. Intelecto é o uso de uma máquina, pura e simplesmente uma máquina de memorização. O intelecto é um computador e inteligência está além do computador, porque é como você usa o computador. E quem usa o computador está fora do computador, assim como a consciência está fora da mente. Então a inteligência é algo que está além da mente. A inteligência é algo que se manifesta em toda a criação, digamos assim, falando nesses termos, embora seja outra palavra também mal compreendida. Quando eu falo criação, não estou falando que um ser foi lá e criou um monte de bonequinho, arvorezinhas e animaizinhos, não é disso que eu estou falando. É algo muito mais profundo, mas infelizmente a nossa humanidade perdeu a profundidade, então por isso que ela não consegue entender o significado, o verdadeiro significado, começando pelas palavras. Então, por isso que os grandes mestres indicam o caminho do silêncio, porque é no silêncio que a gente consegue sair um pouco fora dessa confusão toda de ideias conflituosas, de conceitos, preconceitos e tudo isso não faz sentido nenhum dentro da gente. Somente quando a gente fica em silêncio mesmo que consegue deixar as coisas fluírem, deixar as coisas clarearem. E Jesus, o Mestre, também outra coisa que foi monstruosamente deturpada é a existência desse ser maravilhoso, desse ser iluminado realmente, que foi Jesus. A própria religião que assumiu a identidade, a chamada religião cristã, destruiu com os ensinamentos, praticamente todos os ensinamentos profundos de Jesus, dissimulando-os, enfim, usando os próprios ensinamentos do Mestre contra a própria humanidade, começando pela matança. Não preciso falar mais nada. Então Jesus tem um ensinamento fantástico que diz:
Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todo o resto vos será acrescentado. Simples, mais nada. Os gregos, ainda antes de Jesus, há milhares de anos já, ensinam: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. E ambos significam a mesma coisa, embora com linguagens diferentes. Ambos dizem: conhece-te a ti mesmo. O reino de Deus é você. Isso aí está claríssimo. Jesus sempre também nos seus ensinamentos deixou claro que o reino de Deus está dentro de nós. Isso aí é apenas semântica. Nós, somos nós, pura semântica. E então o ensinamento é claro. E isso é religião. Buscar o reino de Deus e a sua justiça. Porque é interessante esse acréscimo, a sua justiça, porque quando você compreender as leis da natureza, você vai compreender o que vem a ser a justiça divina. Mas quando eu estou falando isso, não estou falando, obviamente, aí outra palavra, né? Palavra Deus, que está saturada, confundida com religião, a palavra do senso comum. O Deus das religiões não é a mesma coisa quando um místico fala em Deus, quando um esotérico fala em Deus. Ambas palavras também, místico e esotérico, ambas palavras deturpadas também, como todas as outras. O místico é aquele que penetra no mistério. O esotérico também é a mesma coisa, que penetra no núcleo das coisas, no significado profundo das coisas. Isso é o esotérico. E o místico? Então, todo aquele que penetra no mistério da existência, como o próprio cientista. O cientista é um místico. O cientista é um esotérico na medida em que ele penetra. O verdadeiro cientista, não estou falando o trabalhador mecânico que fez um curso de química ou física, ou seja lá o que for, e que faz aquilo que lhe é mandado. Não é isso que eu estou falando. Aquela pessoa que tem dentro de si a curiosidade inata para descobrir os mistérios do universo. Então, é desse cientista que eu estou falando. Para ver como está tudo confuso, no mínimo confuso, para não dizer que está tudo errado. O filósofo é outro que penetra nos mistérios da existência, embora nos dias atuais, o que significa filósofo? Aquele cara que cursou filosofia, aquele cara que sabe citar Nietzsche, que sabe citar Schopenhauer, que sabe citar Kant e tantos outros. Aquele cara que tem tudo decorado na ponta da língua, mas sobre si mesmo ele não sabe absolutamente nada. Mas ele tem o diploma acadêmico, então ele é considerado filósofo. E no final das contas é tudo a mesma coisa. O filósofo, o religioso, o místico, o esotérico, o cientista. A pessoa tem que ter, assim como Einstein e tantos outros cientistas famosos, tinham dentro de si a curiosidade. Einstein mesmo diz que a curiosidade é muito mais importante do que a própria inteligência, embora ele estivesse falando da inteligência do senso comum, da palavra no senso comum, que significa intelecto, intelectualidade, intelectualismo. Porque a inteligência é algo ainda, a inteligência engloba a curiosidade, a inteligência é algo superior ainda, que engloba. A curiosidade é uma coisa que faz parte da inteligência. Então, no sentido de inteligência, do significado correto da palavra inteligência, a curiosidade nem é superior à inteligência. Então, por uma questão semântica, parece que Einstein estava errado no que ele disse. Parece. Mas quando a gente sabe o que ele estava querendo dizer, é óbvio que ele estava extremamente correto. Porque é a curiosidade que eleva o homem.
Não a curiosidade fútil, não é disso que eu estou falando. A curiosidade objetiva. E o religioso de verdade, a pessoa religiosa, é aquele que engloba tudo isso dentro de si. A filosofia, o misticismo, o esoterismo, a ciência, a capacidade investigativa, porque o religioso é aquele que investiga e não aquele que acredita. O religioso não é aquele que crê, o religioso não é o crente. O religioso é aquele que investiga. Porém, para investigar, é preciso ser livre. Você não pode investigar se você tem qualquer ideia preconcebida sobre qualquer coisa. Então, aquilo que o místico chama de Deus, ou a verdade, que é a mesma coisa, Deus, verdade, amor, inteligência, enfim, consciência, é desse Deus que eu estou falando. O tudo, o todo, o nada, o inominável, mas que convencionou ser chamado Deus. E aí as organizações religiosas fizeram uma baderna, como sempre, e transformaram essa palavra em nada. Pisaram em cima da palavra, pisotearam em cima da palavra, e tanto que hoje em dia ela gera uma grande ojeriza, um certo nojo até. Mas então eu estou falando dessa fonte que penetra toda a existência visível e invisível, que penetra o nosso interior, que está dentro de nós, que somos nós somos a própria fonte. E às vezes é preferível até substituir a palavra. Então, ao invés de falar Deus, falar fonte, para se tornar um pouco mais palatável, degustável, aceita. Mas isso não muda a profundidade, é só para quem está realmente apegado ainda às palavras. Então o religioso é aquele que investiga Deus, investiga a verdade. Não é aquele que acredita. Não é aquele que acredita num livro que foi escrito há milênios por sabe-se lá quem. Alguém disse, esse livro é a palavra de Deus. Opa, peraí, mas e aí? Como assim? Alguém disse, eu preciso acreditar? Não, eu não preciso acreditar, eu não devo acreditar, eu devo investigar, porque eu só posso encontrar Deus dentro de mim mesmo, não sou eu que estou dizendo isso. O próprio Jesus indicava esse caminho quando dizia, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aonde está o reino de Deus? Dentro de cada um de nós. Ele sempre deixou isso claro. Então é para ver, eu não estou querendo fazer a cabeça de ninguém para se assumir como religioso, também não estou me assumindo como religioso, só usei isso como um ponto para me fazer entender como tudo o que a gente sabe está errado, tudo que a gente aprendeu está errado, tudo precisa ser olhado em profundidade, com coragem, com sinceridade, com honestidade, tudo precisa ser revisto. Mas não por uma instituição, não que deva existir uma nova instituição para fazer isso. Cada um deve descobrir por si mesmo, senão nada terá valor e nada vai mudar. Enquanto não fizermos isso, nada vai mudar, nem que leve 1000 anos. Mas nós seremos herdeiros do mundo que deixarmos hoje. Então, ao começarmos a organizar o mundo hoje, deixaremos para nós mesmos de herança no futuro um mundo organizado, claro, limpo, honesto, sincero, inteligível e inteligente. Bora lá trabalhar? E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias.
Contribuir não é brincadeira, a sua contribuição é muito importante, muito mesmo. Desde já eu agradeço a todos aqueles que compreendem essa necessidade para continuar esses trabalhos do Projeto Ouroboro. E compartilhe, divulgue os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. E o número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. Um grande abraço e até sempre!